Cara, a cada fim de temporada parece que o Manchester United sempre acontece as mesmas coisas e o time me parece destinado ao fracasso, sempre meio perdido e nunca tendo convicção no que realmente o clube quer. Isso eu tô falando, lógico, desde a saída do técnico Alex Ferguson, porque a sua era foi totalmente gloriosa e todo mundo sabe disso. O gigante que era o Manchester United, um clube amedrontador na Europa e que sempre chegava muito forte, tanto dentro da Inglaterra quanto na Champions League. Mas desde a saída do técnico escocês, o United teve vários outros treinadores, vários deles promissores e que por algum motivo não deram certo no clube, e nem dá pra falar que não teve bons elencos nesses anos também, porque vários jogadores de imensa qualidade passaram no Red Devil. Mas voltando ao foco da temporada atual, a gente precisa voltar para quando o Ten Hag ainda era o técnico do clube, e obviamente essa fase durou pouco tempo porque o trabalho do Ten Hag já vinha sendo muito desgastado. Pra tu ter ideia, o Manchester United teve um dos piores começos de temporada de sua história recente na Premier League, somando apenas 11 pontos em 9 partidas, ocupando a 14ª posição da tabela. Além disso, a equipe também teve um desempenho irregular na Europa League, com apenas 3 pontos nos 3 primeiros jogos. Isso tudo somado a um estilo de gestão mais rigoroso. O Ten Hag tem uma abordagem disciplinadora e de treinos intensos, o que gerou também insatisfação entre o elenco. Só durante a gestão do Ten Hag, o United investiu cerca de 600 milhões de libras em contratações, incluindo jogadores que já haviam trabalhado com o holandês no Ajax, como o Antony e o Lisandro Martinez, e apesar dos altos gastos, os resultados em campo não corresponderam às expectativas. Então imagina esse contexto, somado ao início de temporada ruim, ocasionou a perda da confiança da diretoria do Manchester United no trabalho do treinador, e pelo início ruim de temporada já se imaginava que o Manchester United estava distante demais do topo da tabela e não iria conseguir a classificação para a Champions League. Então a demissão do Ten Hag foi oficializada no dia 28 de outubro de 2024, bem no início da temporada, e a diretoria do Manchester United queria uma renovação, apostar num técnico mais novo e que poderia ficar no cargo por muito mais tempo. Então eles investiram no Ruben Amorim, que era um treinador português que já vinha se destacando no Sporting, vencendo 2 taças da Liga, 2 primeiras ligas, se incluir dessa temporada ele venceu 3 e uma supertaça em 2021, sem contar que esse Sporting era um time bem consistente e que tinha um astro, um cara de muita qualidade, um centroavante, o Gyökeres, que era a referência naquele momento. E por isso tudo, o Amorim chegava no Manchester United com uma certa moral, e ele ganha ainda mais moral nesse período porque ele aplica uma goleada de 4-1 sobre o Manchester City na Champions League, incluindo um hat-trick do atacante sueco Viktor Gyökeres, o que se tornou uma noite memorável para os torcedores do Sporting e um momento de despedida do Ruben Amorim antes da sua ida para o Manchester United. A SofaScore é a mais nova parceira do canal, e se você quer ficar por dentro de tudo sobre seu time, escalações, estatísticas em tempo real, desempenho dos jogadores e até notificações de gols instantâneas, antes mesmo da bola passar da linha e estufar a rede, o SofaScore já vai estar te notificando o gol do teu time. E pra tá me ajudando, é só você baixar pelo QR Code ou ir no link da descrição. Não fique de fora, porque quem ama o esporte, assim como o Luka Modric, já tá na SofaScore. E o Amorim tem um início promissor com o Manchester United. Ele empata seu primeiro jogo, a estreia contra o Ipswich Town por 1-1. Pouco depois, ele conquistaria sua primeira vitória na Premier League, derrotando o Everton por 4-0, e um ponto inicial desse período de adaptação dele ao Manchester United foi uma vitória de 2-1 sobre o rival Manchester City, se tornando o primeiro técnico do United desde Sir Alex Ferguson a vencer seu primeiro derby de Manchester. E apesar desse início animador, o desempenho do Manchester United veio caindo drasticamente mês após mês. Pra tu ter ideia, chegou a um ponto que no mês de janeiro, após uma derrota de 3-1 pro Brighton, o Amorim classificou a equipe como provavelmente a pior da história do clube. E saindo um pouco só do contexto de campo e bola, o Manchester United também está enfrentando problemas financeiros e administrativos. Muito dessa crise financeira é por conta da ausência de receitas da Champions League e de planos ambiciosos, como a construção de um novo estádio,
que agravaram a situação financeira do clube. Tendo que lidar com essa situação, a diretoria do Manchester United anunciou uma redução de custos, onde ela implementou cortes significativos, incluindo demissões e fechamento de instalações, visando tentar equilibrar as finanças. E eu sei que isso pode soar como coisa de maluco, porque na Premier League geralmente os clubes têm muita grana para gastar, mas olha a situação do Manchester United. É um clube que nas últimas 3 temporadas gastou quase 700 milhões de euros em contratações, e muitas dessas não deram um retorno técnico significativo, sem contar que o time ainda quer construir um novo estádio. Então, querendo ou não, isso requer muito investimento do clube, e lógico que tudo isso teve impacto no campo. O Manchester United tem a pior campanha da história na era Premier League nessa temporada, ocupando a 16ª colocação do campeonato com apenas 39 pontos, ficando apenas 2 posições acima da zona de rebaixamento. E realmente essa é a pior campanha do Manchester United desde a criação da liga em 1992. E esse time vem realmente quebrando recordes negativos, porque pela primeira vez na história o Manchester United tem 18 derrotas numa edição de campeonato inglês. E para completar, o Manchester United também tem um fraco desempenho dentro de casa. O clube registrou 9 derrotas em Old Trafford, igualando o pior desempenho como mandante em 131 anos. Então fica fácil tu entender porque o Ruben Amorim afirmou em janeiro que esse provavelmente era um dos piores times da história do Manchester United. Então, com a campanha decepcionante na Premier League, o que estava segurando as expectativas e dando esperanças para a torcida do Manchester United era o desempenho do time na Europa League, onde em muitos jogos eu realmente não consigo explicar como o United passava a não ser na camisa. Por exemplo, contra o Lyon, que foi um jogo histórico do Manchester United, em que ele empata por 2-2 a ida no jogo na França, e na volta é simplesmente um 5-4, uma virada absurda do Manchester United. Sinceramente, um dos jogos mais absurdos que eu vi nessa temporada. O United também passa com autoridade sobre o Athletic Bilbao nas semifinais, vencendo o jogo de ida por 3-0 e vencendo o jogo de volta por 4-1, passando com 7-1 no agregado, um placar bem contundente. E na final o Manchester United iria enfrentar o Tottenham, que por sinal é outro time que vinha fazendo uma temporada decepcionante, conseguindo o feito de ficar atrás do Manchester United na Premier League. E bem, o único gol da partida veio num contra-ataque rápido, finalizado por Brennan Johnson, isso já no finzinho do primeiro tempo, aos 42 minutos, e o Manchester United teve dificuldades para reagir e não conseguiu superar a defesa adversária. O resultado disso é que Christian Romero, zagueiro do Tottenham, foi eleito o melhor em campo por conta da sua atuação sólida na defesa. Com isso, o Tottenham encerrou um jejum de 17 anos sem títulos, bem como também igualou o Liverpool como o clube inglês com mais conquistas na história da Europa League, ambos com 3 troféus. E essa derrota agravou uma temporada difícil para o Manchester United, que deve terminar a temporada em 16º lugar na Premier League, e sem conquistar a Europa League, o clube ficou de fora das competições europeias pela primeira vez desde a temporada 2014-2015. E com a crise financeira, o técnico Ruben Amorim já indicou uma possível reformulação no elenco, com saída de jogadores como o Garnacho e o Bruno Fernandes. A insistência do Amorim no seu esquema tático e a decisão de deixar o Garnacho no banco na final foram bastante questionadas. Além disso, o próprio técnico português comunicou a Garnacho que ele poderia buscar outro clube. Outro que também deve sair, que esteve emprestado nessa temporada ao Aston Villa, é o Marcus Rashford. É improvável que ele permaneça no Aston Villa devido ao custo total da operação, dos salários para contratar o Marcus Rashford, mas diversos outros clubes têm interesse em contratá-lo, e essa lista de possíveis vendas não deve parar no atacante inglês, porque só de jogadores emprestados e com futuro incerto, o Manchester United tem o Antony, o Sancho, o Rashford, que foi citado, e o Malacia. Até mesmo o Kobbie Mainoo, que é considerado uma das maiores promessas da base do clube, o meio-campista pode ser vendido para tentar equilibrar as finanças. Outro também é o centroavante dinamarquês Højlund, que foi contratado por 72 milhões de libras e não correspondeu às expectativas e pode ser negociado por um valor bem inferior. Isso sem contar o Eriksen, o Lindelof, o Evans, o Hilton e até mesmo o Casemiro pode estar dando adeus ao clube. Inclusive, a notícia que está em todos os portais esportivos é que o Manchester United colocou todos os seus jogadores à venda, então se chegar uma proposta aceitável por algum jogador, a diretoria do Manchester United irá vendê-lo. E a principal razão para essa reformulação é a necessidade de equilibrar as finanças do clube, que enfrenta dificuldades após uma temporada
tenebrosa, sem títulos e fora das competições europeias. A venda desses jogadores visa não somente ganhar com a transferência, mas também reduzir a folha salarial e gerar receitas para investir em novas contratações. E não basta o time somente decepcionar o torcedor dentro de campo com resultados horríveis, mas também fora dele, já que vários torcedores do United estão criticando o clube porque, apesar de tudo isso, eles ainda aumentaram os preços dos ingressos durante a temporada. Os preços subiram cerca de 5% para a maioria, mas para os idosos que antes tinham 50% de desconto, agora terão apenas 25%, o que resultará em um aumento de até 70% nos preços em alguns casos. E tudo isso é só reflexo da dívida crescente do clube, que ultrapassou 700 milhões de libras e com 425 milhões que precisam ser pagos até junho de 2027. Isso também explica aquela onda de demissões em massas no Manchester United, com mais de 100 demissões após cortar 250 funcionários em 2024, buscando reduzir os custos em cerca de 5 milhões de libras. E no último jogo da temporada, o técnico Ruben Amorim planeja se desculpar publicamente com os torcedores, reconhecendo o desempenho abaixo do esperado do time. Realmente, essa temporada do lado vermelho de Manchester é para esquecer. Apesar dos desafios, o Ruben Amorim permanece no cargo e com apoio da diretoria para liderar uma reformulação completa no elenco. O objetivo é reconstruir a equipe com jogadores alinhados à sua visão tática e filosofia do trabalho. Mas então, o que é que tu acha desse Manchester United? Tu acha que ainda vai dar certo com o Ruben Amorim? Deixa aí nos comentários, ajuda com like e inscrição, porque isso conta muito pro canal.